A palavra de Deus diz em Salmos 46: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Por isso, nós não temeremos. Para todos aqueles que estão esperando em Deus por algo, seja uma resposta, uma mudança, um milagre ou direção, eu quero te convidar agora para orarmos juntos. Mas antes de entrarmos nessa oração, vamos fortalecer a nossa fé. Porque existem momentos em que o que mais precisamos não é de respostas imediatas, mas de lembrarmos quem Deus é. A palavra de Deus diz em Salmos 46: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Por isso, nós não temeremos. Mesmo que a terra se abale, mesmo que os montes sejam lançados ao mar, mesmo que tudo pareça sair do lugar, ainda assim, Deus permanece. E talvez essa seja a palavra que alguém precisa segurar hoje. Deus permanece. Mesmo quando tudo muda, Ele não muda. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua sendo firme. Existe um rio, diz a palavra, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. E quem hoje está se sentindo abalado, talvez no fundo ainda esteja dizendo: eu preciso dessa força. E é exatamente isso que Deus se torna para aqueles que permanecem nele. Vamos permanecer nessa verdade por um momento, porque às vezes nós precisamos ser lembrados do quanto Deus está disposto a agir por nós. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é através da palavra. Abacuque 2:3 diz: a visão ainda está para o tempo determinado, mas no final ela falará e não falhará. Ainda que pareça demorado, espere, porque certamente vai acontecer. E talvez, hoje, existem pessoas aqui que estão exatamente nesse lugar, o lugar onde parece que está demorando demais, o lugar onde você olha e não vê nada acontecendo, o lugar onde, mesmo crendo, você começa a se perguntar: até quando? Mas no meio disso tudo, ainda existe algo dentro de você dizendo: eu vou continuar esperando. E essa voz, essa pequena fé, é o que te mantém aqui agora. Porque quando Deus fala, pode até demorar, mas nunca falha. Se foi Ele que prometeu, você pode esperar. Se foi Ele que colocou no seu coração, você pode continuar. Mesmo que hoje, não esteja fazendo sentido, mesmo que pareça lento, mesmo que pareça parado, Deus ainda está trabalhando. E quem crê nisso, mesmo em silêncio, dentro de si, ainda afirma: Deus está agindo. E é por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus. Porque quando confiamos no que Ele disse, nós encontramos força, mesmo antes da resposta chegar. A Bíblia nos dá garantias. Ela nos lembra que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. E quando Ele promete, Ele cumpre. Em Marcos 11:24 está escrito: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Percebe o nível disso? Crer antes de ver. Confiar antes de acontecer. E talvez seja exatamente isso que está sendo trabalhado em você agora. Uma fé que não depende do que os olhos veem. Mateus 7 também diz: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. E mesmo que hoje a porta ainda pareça fechada, existe algo dentro de você que continua insistindo, continua buscando, continua acreditando. Mesmo que em alguns dias essa fé seja mais silenciosa, mais fraca, mas ainda assim, presente. E isso já é prova de que Deus ainda está sustentando você. Porque a verdade é: esperar não é fácil. Esperar cansa.
Esperar dói. Esperar testa tudo dentro de nós. Existem dias em que você está cheio de fé. E existem dias em que até orar parece difícil. Dias em que você até quer falar com Deus, mas não encontra palavras. E talvez alguém aqui já tenha se sentido assim, em silêncio, tentando, mas sem saber como continuar. E ainda assim, algo dentro de você sussurra: eu ainda estou aqui. E Deus vê isso. Ele vê quando ninguém mais vê. Ele entende quando você não consegue explicar. Ele escuta até o que você não consegue dizer. E eu posso te dizer algo com certeza. Eu ainda não vi ninguém que permaneceu confiando em Deus sair de mãos vazias. Nunca. Pode ter demora, pode ter processo, pode ter espera. Mas existe algo que sempre permanece: a fidelidade de Deus. E quem já passou por esse tipo de processo, sabe que tem momentos em que parece que você está no limite. Momentos em que você pensa: eu não sei se aguento mais, mas ao mesmo tempo, você ainda não desistiu. E isso já diz muito, porque existe uma força que não vem de você, te sustentando. E talvez hoje, você esteja exatamente nesse lugar, cansado, mas ainda de pé, sem respostas, mas ainda acreditando, sem entender, mas ainda permanecendo. E mesmo que em alguns momentos você tenha se sentido fraco, no fundo, ainda existe algo dizendo: eu não vou desistir. E eu entendo isso, porque esperar em Deus não é algo teórico, é real, é profundo, é um processo que mexe com tudo dentro de nós. Existem dias em que tudo parece pesado, dias em que a esperança oscila, dias em que a fé parece pequena demais. E talvez você já tenha vivido isso. Dias em que tudo o que você conseguia fazer era segurar em uma única palavra, em um único versículo, em uma única certeza, porque era o que ainda fazia sentido. E mesmo assim, você continuou. E isso já é uma prova de fé. Mas nesse processo, existe algo que precisamos entender. Esperar em Deus exige força. E a pergunta é: de onde vem essa força? Como continuar quando tudo dentro de você está cansado? E talvez essa seja a resposta que você precisa hoje. De onde vem a força para continuar quando tudo parece pesado? Isaías 40:31 responde isso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Percebe? A força não vem de você, ela vem de Deus. E isso muda tudo, porque você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa permanecer. Mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo em silêncio, permanecer. E quem hoje está nesse lugar, talvez dentro de si ainda diga: eu só preciso de forças para continuar. E essa oração é exatamente sobre isso. Não é sobre ter tudo resolvido. É sobre ser sustentado, enquanto tudo ainda está em processo. Então, onde você estiver agora, se possível, feche seus olhos por um momento e vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, não com respostas, não com certezas, mas com fé. Uma fé que às vezes é forte e às vezes é pequena, mas ainda está aqui. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que chegou até esse momento, cada coração cansado, cada mente sobrecarregada, cada vida que está enfrentando algo em silêncio. Pai, existem pessoas aqui que já tentaram de tudo, que já oraram tantas vezes, que já esperaram tanto tempo e que hoje só precisam de um sinal, de um renovo, de uma força para continuar. E mesmo assim, no fundo, ainda existe algo dizendo: eu ainda confio em Ti. Então, Senhor,
Alcança agora cada pessoa que está orando comigo. Fortalece quem está fraco. Levanta quem está desanimado. Abraça quem está em silêncio, porque existem corações aqui que ninguém vê, mas o Senhor vê. Existem lágrimas aqui que ninguém conhece, mas o Senhor conhece. E existem pessoas que, mesmo cansadas, ainda conseguem dizer: eu estou esperando em Deus. Pai, renova agora, não só a fé, mas as forças, porque tem gente aqui que não precisa nem de resposta agora. Precisa de sustentação. Precisa conseguir mais um dia, mais uma noite, mais um passo. E é isso que nós te pedimos agora. Força. Mas não qualquer força. A tua força. Aquela que sustenta, aquela que levanta, aquela que não falha. Senhor, entra agora onde existe cansaço, onde existe dúvida, onde existe medo, e transforma esse ambiente. Porque mesmo que nada tenha mudado por fora, algo começa a mudar por dentro. E quem sente isso agora, mesmo que seja leve, no fundo reconhece: Deus está aqui. E quando o Senhor está presente, tudo começa a se alinhar. A mente se acalma, o coração desacelera, a esperança reaparece, mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio, mas real. Pai, ensina cada um aqui a confiar no processo, a confiar no teu tempo, a confiar, mesmo quando não entende. Porque nós sabemos que o Senhor não se atrasa, não falha e não abandona. E mesmo que hoje a resposta ainda não tenha chegado, nós escolhemos declarar: eu não vou desistir. Pai, nós continuamos na tua presença, não porque tudo já mudou, mas porque confiamos que o Senhor já está cuidando de tudo, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Nós permanecemos, porque existe algo que essa espera está construindo dentro de nós. Uma fé mais firme, uma confiança mais profunda, uma dependência real do Senhor. E talvez, se tudo tivesse acontecido rápido, nós não teríamos nos aproximado tanto de Ti. Mas agora, mesmo no processo, mesmo na demora, nós começamos a entender que o Senhor nunca esteve distante. O Senhor sempre esteve aqui. Em cada dia difícil, em cada noite silenciosa, em cada momento em que pensamos que não iríamos aguentar, foi o Senhor que nos sustentou. E quem reconhece isso agora, mesmo em silêncio, no fundo declara: foi Deus que me manteve de pé. Pai, olha para cada vida que está aqui agora, cada pessoa que chegou até o final dessa oração, não por acaso, mas porque precisava ouvir isso, porque precisava sentir isso, porque precisava lembrar que não está sozinha. Senhor, transforma essa fase, transforma esse processo, transforma essa dor em testemunho. Faz com que cada pessoa aqui ainda viva algo tão forte que um dia possa olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar em Deus. Pai, se existe alguém aqui, no limite, cansado, quase desistindo, segura agora, sustenta agora, levanta agora, porque essa pessoa não chegou até aqui por acaso. Existe propósito, existe resposta, existe algo sendo preparado. Mesmo que ainda não seja visível, já está acontecendo. E nós escolhemos confiar nisso. Nós escolhemos descansar nisso. Nós escolhemos entregar mais uma vez e dizer: eu entrego tudo a Ti. Cada preocupação, cada medo, cada ansiedade, colocamos agora nas Tuas mãos e trocamos o peso pela paz, a ansiedade pela confiança, o medo pela fé. E mesmo que amanhã tudo ainda pareça igual, algo dentro de nós já mudou, porque agora nós lembramos que o Senhor está conosco. E isso é suficiente.
Pai, obrigado por ouvir essa oração. Obrigado por tocar cada coração. Obrigado porque o Senhor já está agindo, mesmo onde não conseguimos ver. E que essa pessoa, que está aqui agora, nunca se esqueça que o Senhor é refúgio, força e socorro presente em todos os momentos. Nós confiamos, nós descansamos e nós permanecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, talvez, no fundo, você ainda esteja dizendo: eu vou continuar confiando. E guarda isso. Deus ainda não terminou.